Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Nesta terça-feira, recebemos lá no estúdio da Rádio Gazeta FM a presidente do CSA, Miriam Monte. Ela já devia uma entrevista para a gente já há um bom tempo. Já levamos para o programa Segundo Tempo, o qual eu apresento de segunda a sexta-feira, a partir de 7 da noite, pelo canal 525 da sua NET Claro, aqui na capital alagoana, pelo YouTube, canal Gazeta FM AL e também pela Gazeta FM Arapiraca. O diretor de futebol, executivo de futebol, gerente de futebol, mas a presidente ainda não havia ido ao programa. Foi nesta terça-feira e nos concedeu uma entrevista muito boa, muito esclarecedora, falando de dinheiro, falando de prestação de contas, falando de planejamento para o CSA na próxima temporada, falando de ação judicial, falando de recuperação judicial, enfim, muito, mas muito proveitosa. Então, a partir de agora, você vai acompanhar a entrevista feita por mim e pelos colegas, companheiros do Timaço na Gazeta. De antemão, já agradeço à organização Arnon de Melo por permitir que eu publique também em meu canal essa coletiva muito bacana que foi feita hoje pela equipe do Timaço da Gazeta no segundo tempo do programa Bola Quente. Eu quero desde já agradecer a presença da presidente, continua aqui conosco. Muito obrigado pela vinda. A gente precisava de fato desse contato, presidente, até porque a gente entende, como a senhora tem dito, o CSE é do povo e o povo precisa também ouvir a presidente através da organização Arnon de Melo. Seja bem-vinda. Agradeço aqui o espaço, não tinha vindo realmente antes, estava muitas vezes o Warner, Miriam, vamos lá, mas eu estava trabalhando tão intensamente e vivendo o dia a dia realmente do futebol, além das minhas outras obrigações, e às vezes o tempinho que sobrava para mim eu queria pelo menos dormir, porque 24 horas estava pouco. Pede um pouquinho de cama, né, presidente? Mas, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, a gente entende. Eu tive a oportunidade de cobrar várias vezes a presença da presidente, mas também tive a oportunidade de dizer que a presidente aceitou um desafio que muitos homens correram, viu? Para continuar tocando a vida da equipe do CSA. Warner Oliveira, você como setorista da equipe do CSA, o Azulão de Alagoas, faça a primeira colocação para a presidente, Warner. Um abraço para todos os colegas, um abraço à presidente Miriam. Presidente, o CSA já está anunciando renovações, né? Thiago Marques, Roberto, Biazos, o caso do Nicola. Até amanhã assina o contrato o Rafinha, né? E também o Brian. CSA já enviou, presidente, 3 pré-contratos para reforços. Né? Como é esse orçamento para a temporada de 2024? Como é que está se trabalhando? Tem um teto, né, o CSA hoje, salarial, para os jogadores, um limite dentro dessa realidade, dessas contratações e renovações de contratos que estão sendo feitas, presidente? Sim, Warner. Da região, isso também é um fator que a gente está trabalhando, né, com uma projeção. Uma equipe nordestina que sai do calor para enfrentar uma temperatura bastante porque no mínimo a gente baixa, parte disso. Mas eu acho que a equipe disputou, competiu, e os recursos que forem ingressando em alguns no clube, momentos que venham a somar essa sentiu um projeção, pouco a pressão que a Chapecoense eles vão ser direcionados para na maioria fortalecer do tempo cada vez conseguiu mais controlar que é o carro-chefe o jogo, teve boas oportunidades, como agora a Chapecoense também teve todo esse planejamento, alguns lances também de perigo. Eu acho que o resultado é justo pelo que as duas equipes apresentaram. Repito, e vou ficar sempre repetindo. Conseguimos um ponto que quebra essa sequência de derrotas, não era o que nós queríamos, trabalha de maneira descentralizada, desconcentrada. Ou seja, com um pouco mais de dias aí para trabalhar, passar pelo fortalecermos ainda vai mais passar para enfrentar o Avaí dentro de casa. Então, e se é uma demanda que parte do futebol, com relação aos gols, surge essa demanda. Hoje a equipe pelo menos criou mais jogadas lúcidas, eu acho que criamos situações para marcar, que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Se a viabilidade jurídica, mas novamente, talvez pelo momento, celebrar pela pressão, né, o determinado final não, do campo nosso tem ficado um pouco comprometido pelas tomadas de decisão. Então a gestão realmente está sendo feita a várias mãos, de forma responsável e desconcentrada. Elas vão voltar a se encaixar naturalmente. Ninguém vai fazer loucura. Absolutamente claro ninguém que conseguimos ninguém vai dar um passo maior do que acho que possa hoje já foi uma resposta alcançar. Positiva, então, apesar nesse momento também eu deixo de não conseguir claro, a vitória, mas acho que gostaria nesse mais espaço disputa, de agradecer ao poder competitividade, que era ao governo do importante estado, resgatarmos isso, à prefeitura,
de Maceió, pelo nosso momento, aos parlamentares que é um confronto que têm enviado direto pelo momento da classificação, no momento da competição, como o nosso presidente da Câmara, Galba Neto. Gostaria de agradecer também ao deputado Silvio Camilo, que vem atuando diuturnamente, sempre participou da vida do clube, participa todos os dias também. Então, a gente precisa disso, desse apoio, dessa compreensão do poder público, da necessidade teve o controle que todos do jogo, acho que até mais do que a presentes, equipe da Chapecoense, porque não é um mas não clube conseguiu de futebol tanta qualquer. efetividade como É a própria patrimônio Chapecoense do povo, também, nos momentos em que entrar na cresceu, cabeça de empurrado todo mundo. pela sua E torcida. é um patrimônio Mas acho que foi um cultural, jogo bem inclusive, equilibrado, do nosso né? povo. Bem equilibrado, É? de disputas. Então a gente as precisa duas equipes proteger criaram e ter esse algumas apoio. E nós situações com estamos boas tendo. intervenções do goleiro, dos Num goleiros momento que difícil, atuaram. porque E acho que o o resultado fluxo acabou sendo financeiro justo, ele é e importante. seguimos após A esse empate. prefeitura veio e socorreu o clube. Acho que a Da escolha mesma para forma, começar o o Estado jogo, acho que agora você fazia assinamos, necessário algumas inclusive, alterações agora no dia 24, equipe, na última partida, na né, busca contra o de um melhor Caxias, lá. encaixe. Acho que Foi um quando você momento passa uma muito sequência bom, grande um momento festivo, de jogos porque realmente sem conseguir é a um investimento. Aí vitória as e ao pessoas mesmo falam, tempo mas o rendimento vai também investir, não sendo você está satisfatório, você investindo tem que no procurar esporte dentro do alagoano, elenco você está investindo maneiras no futebol, de você voltar está a fazer essa investindo equipe evoluir. E em uma gerações, delas na memória trocando algumas peças afetiva que, de um povo. no nosso Então, entendimento, todo não investimento estavam que num seja bom feito momento. para os clubes São alagoanos bons é um jogadores, investimento já realmente mostraram isso, mas isso faz parte que se faz da no carreira povo alagoano. de um atleta profissional. Ô, Oscilações acontecem. Guilherme com todos, Nobre, e seja bem-vindo ao segundo confiança, tempo do ela programa Bola continua, Quente. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, meu nobre. Boa noite, Orlando, Ju, presidente, muito bem-vindo aqui à nossa estrutura. E, presidente, antes da pergunta, que é uma pergunta em algumas fases, queria parabenizar pelo Acho que o elenco já mostrou, feito no CSA. mostrou a Eu fui um capacidade e a qualidade crítico que esse elenco assíduo mostrou. dessa campanha, Ele não tecnicamente desaprendeu. falando, e Eu acho assim, que as oscilações, eu mesmo elas fazem desacreditei do parte CSA e o do CSA me futebol. provou dentro de campo Nós temos que eu entendê-las, estava errado em relação ao reconhecermos rebaixamento e tudo mais. as nossas Conseguiu essa dificuldades, trabalhar recuperação em cima do e nosso tenho que dar momento os parabéns sim para que possamos por essa voltar campanha. a Mas já que o crescer. assunto é dinheiro, Qualidade, dinheiro a gente gosta sempre também. existiu, até Presidente, porque os eu resultados estava e a vendo as performance já matérias mostraram antigas isso. e em Então, relação vamos à buscar gestão a anterior e à continuidade. gestão É claro atual, que houve novas essa peças quebra poderão, em relação chegar a para que dinheiro, o porque nosso na elenco gestão esteja anterior cada não vez tinha mais tal forte, prestação de fortalecido contas, para não essa tinha as sequência divulgações final. dos Mas boletins o nosso financeiros como elenco, acontece da em qualquer maneira clube que está grande. hoje, é um Se você elenco pega o capacitado, CRB, é um tem elenco de qualidade, Atlético nós Mineiro, confiamos Flamengo, muito todo nisso, vamos clube trabalhar divulga essas para que contas. as melhores E eu queria, apresentações voltem já a que acabou acontecer. agora a temporada, saber como você pegou esse CSA financeiramente falando, se foi quebrado, se tinha alguma coisa atrasada e tudo mais, e se realmente vai haver essa divulgação das contas, esse boletim financeiro, para o sócio, a gente entender para onde vai o dinheiro que o CSA está recebendo, sabe? Para que setor foi esse, para que setor, onde conseguiu arrecadar, despesa e tudo mais. Queria saber se vai haver essa divulgação de contas. Obrigado. Vamos lá, vamos partir de uma realidade fática. O CSA está em recuperação judicial. Nenhuma instituição está em recuperação judicial se estiver nadando em dinheiro, se estiver bem. É isso? E eu posso dizer com propriedade, porque quando eu tive que assumir interinamente, em dezembro de 2022, a planilha que me foi entregue pela contabilidade do CSA mostrava uma dívida de 10 milhões de reais. O CSA naquele momento tinha 160 mil em caixa. Então, eu quase caio dura realmente. Eu tive uma queda de pressão quando me foi trazido esse documento. Tive medo, claro. Eu sou uma pessoa comum, normal. Inclusive, a partir do momento que você se coloca à disposição de estar à frente de uma instituição, é o seu CPF que está ali. Os seus bens, naquele momento ali, então também a sua cabeça está na guilhotina. Então, eu tenho total interesse em administrar de forma responsável esse clube. Porque tudo que eu tenho é com muito trabalho, muito suor, de maneira digna. E gostaria, inclusive, de dizer que o meu sigilo bancário fiscal é quebrado desde 2013. Eu tive que mandar uma cartinha para o TCU, porque eu sou servidora pública federal. Então, assim, eu gostaria de dizer que se o clube tivesse bem, não estava numa recuperação judicial. Agora, a recuperação judicial, o nome já está aí para dizer. É uma forma de você tentar resgatar, revitalizar uma empresa antes que ela realmente quebre. E daí o que é que acontece? Todo esse passivo faz parte de um plano, vai ser pago, né? Mas de maneira a não comprometer o funcionamento daquela instituição, daquela empresa. E aí vamos lá para o momento atual. Quando eu realmente assumi o clube ele tinha um planejamento que era um planejamento muito
muito caro, tá? Então a gente tinha aí uma despesa mensal que oscilava entre 1,5 milhão até 2 milhões de reais. O que é um investimento alto para um clube de Série C. Né? Então você precisa ter realmente cacife para manter uma despesa dessa. Né? O presidente anterior tinha. A gente aqui agora não tem, não. O que é que a gente vai ter que fazer? Trabalhar dentro da realidade. Mas trabalhando dentro da realidade, a gente conseguiu montar um time, isso a toque de caixa, trocou o pneu com o carro andando, né? Na 9ª rodada, 10ª rodada, a gente pegou, reformulou tudo mesmo, e a gente aí caiu pelo menos uns 300 mil aí, só do futebol. Quanto girava a folha quando a senhora assumiu, presidente? A folha, R$1 milhão. Né? A folha, quando eu assumi, era R$1 milhão. Foi deixado no clube R$1 milhão, o suficiente para pagar a folha. No entanto, tinha débitos a se vencerem. Para o mês seguinte, né? Disse que tinha pelo menos um mês para pagar a folha. Né? Isso. Mas a gente tem que levar em consideração que o clube estava funcionando, o clube estava comprando, pagando gasolina, comprando alimento e tal, estava funcionando. Então havia dívidas a se vencerem. Não era isso? Não é isso? Então, a gente tinha, vamos lá, fazer uma projeção de uns 400 mil de dívida, que estavam se vencendo um mês depois, tinha 400 mil de transfer ban. E aí, o que é que a gente foi fazendo? A gente foi negociando essa dívida. Entrava em contato com o fornecedor, pedia tempo, paciência, prazo, parcelava. Com o Raiva Negas mesmo, ele só aceitou negociar comigo, ele não aceitou negociar com ninguém. Ele não queria falar com ninguém, com nenhum advogado, não. Com a Miriam eu falo. E eu consegui parcelar e a gente, inclusive, quitou completamente a dívida. Então, o CSA está livre do transfer ban. A gente veio fazendo o quê? Aí, tá devendo. Vai. Às vezes está devendo sim, vai ficar devendo o fornecedor aqui, mas tenha paciência um pouquinho que vai pagar. Na hora que os recursos que estão previstos para entrarem e ingressarem no clube, a gente vai pagar. Agora, o que não ficou realmente... A nossa prioridade foi pagar salário. Então, os funcionários, os atletas, todos os compromissos que a gente foi tendo para o funcionamento ali do clube estão sendo honrados. E as dívidas com os fornecedores devagarzinho. Porque, como eu falo, a gente já pegou andando e outras foram sendo contraídas, mas foram sendo contraídas, repito, dentro agora de uma realidade mesmo enxuta. Então, eu sei que tem muita gente que olha para mim hoje, que olha para o Elcio, que olha para o Ender, e sente raiva, porque tipo assim, poxa, vamos comprar isso aqui, é melhor qualidade do que essa. Não, vamos ter uma qualidade compatível, mas vamos procurar um melhor preço, vamos procurar a melhor forma de pagamento. Então, essa análise, ela está sendo feita. Tudo está sendo feito com muito critério. Por quê? Porque os recursos são escassos. Então, se a gente tem essa visão, a gente vai fazer. Agora, temos um clube que tem uma camisa pesada. E aí eu deixo, mais uma vez, a gente precisa trabalhar a cabeça do empreendedor, principalmente local. Principalmente o empreendedor local. CSA, a gente... muitos ainda têm a visão de dizer, eu vou ajudar o CSA. Não, na realidade, você está tendo uma projeção gigante. O CSA é uma marca muito forte, que botar algo em troco que é exatamente o retorno, né? A quem investe como patrocinador. Presidente, a senhora falou talvez esteja enganado, mas amanhã, 8 dias, que teve a coletiva, né? Isso, quarta-feira. Foi, né? Na quarta-feira, a senhora disse, fechamos a conta de 2023, estamos fechando a de 2024. Isso. Né? Isso. A senhora pretende divulgar também os dados? E aí, uma outra colocação que eu faço é o seguinte, como é que está a situação de comum acordo? Porque o CSA esse ano fez comum acordo com vários jogadores e com vários treinadores. Eu tenho uma curiosidade, se o CSA tem uma folha de quem hoje trabalha no CSA e se tem uma folha paralela de quem saiu e está recebendo lá de acordo com o CSA. Quando a gente passa por um processo de reformulação, como foi feito, fica a gordura. Isso é assim, se você for perder peso, vamos lá, você perde peso, você vai perder 10 quilos. Estou doido por isso. Você perde 10 quilos. Mas você fica com o excesso ali de pele, a flacidez, devagarzinho, que você ali na academia, você vai resolvendo e tal, vai substituindo por músculo.
Então a gente está fazendo isso aí. A gente primeiro enxugou, mas existe um excesso ali que a gente precisa trabalhar. Então é por isso que ainda está difícil. A gente tem acordo, estamos fazendo os acordos, mas desde que sejam também bons para o clube, né? Os acordos a gente vem lutando para poder cumprir. Tem situações que infelizmente vai ter que ser discutida judicialmente. Se tiver que fazer um acordo, que seja judicialmente, que seja um pouco mais na frente, que realmente a situação fática seja melhor discutida, né, perante o judiciário. E aí, nesse momento, eu chamo aqui a atenção para o nosso setor jurídico. O setor jurídico hoje do CSA é de fazer inveja a qualquer clube do Brasil. Mas aí na colocação que eu fiz, digamos que a senhora tinha uma folha de 1 milhão, conseguiu reduzir 300, né? Vamos fazer de conta que o time está em atividade, caiu para 700. Aí a senhora tem, de quem está em atividade no clube hoje, 700 mil reais e tem uma folha, digamos, paralela. Tem gira em torno de quanto? Tem porque a gente tem que pagar os acordos. Lógico, mas devagar, sem dúvida. Mas é só porque eu quero entender quanto custa o CSA, porque quando a gente fala em 700 mil, o torcedor em casa deve estar pensando, não, o governo vai repassar através de patrocínio 2 milhões, tem 3 meses garantido. Não. Pois é, aí eu quero saber, porque, por exemplo, de repente tem outros 500 aqui de acordo, né? A conta vai fechar porque se está fazendo a economia. Então, a gente está economizando onde pode. Onde a gente pode dizer não, a gente está dizendo não. Não. Vai fazer isso? Não. Compra. Por que isso aqui? Porque não adquire aqui essa mercadoria mais barata? Então, estamos realmente fazendo... É um pacote de austeridade. E não é fácil. Inclusive, as pessoas hoje que sofrem de fato. O doutor Elcio Tenório, ele merece uma estátua lá naquele clube, com toda a sinceridade, porque ele tem sido uma fortaleza nesse sentido, de colocar as contas em dia e de realmente pensar o clube de maneira econômica, entende? Mas a gente vai conseguir. Agora vai ser apertado. Vai ser apertado. Junielen. Vamos lá. Essa é uma parte que sempre causa um certo receio, vamos dizer assim, justamente por a gente não ter, de fato, essa transparência, Sim. né? Aí, em relação a essa questão da transparência, vamos lá, porque eu ia falar e terminei esquecendo aqui. O clube, o ano de 2023, ele realmente não houve essa prestação de conta, nem perante o Conselho Fiscal e nem perante a recuperação judicial. E aí, o que é que acontece? Nós trabalhamos nessa transição para poder prestar essas contas. Essas contas foram prestadas agora, no mês de julho. Ao Conselho. O Conselho Fiscal já recebeu tudo que foi contabilizado, o Conselho Fiscal já recebeu. E aí, o que é que acontece? A nossa contabilidade atual está pegando o saldo, está fazendo a atualização, então estamos finalizando, vamos conseguir ficar em dia com essa prestação de contas. Tanto perante a recuperação judicial, e a transparência. Está tudo na recuperação judicial. A partir do momento que você informa para o administrador judicial, que você entrega todas as planilhas, toda a contabilidade, está lá. Agora, nós também, porque a gente está correndo contra o tempo para cumprir todas essas formalidades. Mas a nossa pretensão é, nos próximos dias, de fato, lançar um portal da transparência. Eu preciso fazer isso. Elcio precisa fazer isso. Até por uma questão de segurança pessoal. Exato. Porque, como eu estou dizendo, eu posso não ter uma fortuna, mas eu tenho um nome a zelar. Eu quero o meu nome limpo na praça. E honestamente, presidente, com isso que o CSA certeza. precisa há muito tempo, sabe? Eu posso ter todos os defeitos do mundo, vocês podem chegar e dizer. Mas ganância eu não tenho, não. Mas não tenho mesmo. É uma coisa que eu realmente não tenho. Eu acho que o torcedor e a imprensa, nós da imprensa, eu pelo menos entendo que é um trabalho que ainda está sendo construído. Foi em março, não foi? Que tivemos a renúncia. Foi. E já a sua chegada, não é? E é justamente nesse momento que eu queria voltar, porque o que se ouvia do antigo presidente, que era o Rafael Tenório, que parecia que realmente seria uma renúncia coletiva. E depois veio ao conhecimento da imprensa, do torcedor também, que você queria permanecer. O que aconteceu naquele momento? Deixa eu corrigir a questão do querer permanecer.
Certo. Eu não queria permanecer, mas eu me senti no dever de permanecer. Eu tive muito medo realmente de o clube entrar numa... Foi um dilema muito grande. Para mim, teria sido muito mais cômodo ter renunciado. Tenho certeza absoluta, eu não teria passado pelo estresse que eu passei, pela angústia que eu passei, pelas dores que eu passei também. Não achem que é simples você chegar no meio do campeonato e reformular todo um elenco. Você chegar, olhar e dizer bem assim, esse time realmente não vai conseguir reagir. Você não sabe como é você lidar com as dores do outro nesse momento. Foram momentos de muita angústia. E eu, inclusive, até disse, quando terminou, que era lá no jogo da Aparecidense, quando me perguntaram, o que é que você quer hoje? Eu disse, eu quero dormir. E eu realmente fui pro hotel e fui dormir. Era só, sabe o que é? Você precisar de uma coisa básica, é dormir. Eu disse, pela primeira vez, depois de tantos meses, eu vou conseguir dormir. Né? Porque pelo menos a gente estancou a queda. E foi muito angustiante. Eu tive muito medo realmente que a gente tivesse no meio de uma Série C, num conflito interminável, numa confusão sem precedentes, com a necessidade de ter que convocar uma eleição, ou de ficar numa situação precária e que isso se reflete no mercado. Confunde a cabeça dos próprios jogadores, da comissão técnica, de tudo. Não, era preciso realmente que a gente tentasse ali dar um freio de arrumação. E eu no meu íntimo, eu sabia que eu não ia ficar sozinha. Como eu não estou sozinha. E chegaram realmente as pessoas com a integridade moral, com o amor ao clube, com a responsabilidade para chegar aqui nesse momento e se dar mãos. Agora, e nesse momento eu queria dizer e agradecer a todos, porque todos tiveram muita coragem. Porque é muita exposição. É muita exposição. Imagina se hoje nós estivéssemos rebaixados. Que tristeza que ia ser para todos, para o Marcelo, para o Rodas, para o Luciano, para o Gustavo, para o Ender, para o Elcio. Não. O desgaste seria realmente muito grande. Não ia acontecer. Nós não merecíamos isso. Júnior Tenório, se prepare para fazer a sua colocação também. Estamos preparados. Júnior Tenório, antes deixa eu ler alguns textos aqui. Não quebre a cabeça com a obra. A peça que falta na sua casa está na sua casa mais completa, Carajás. Nas lojas, no site, no aplicativo e no WhatsApp. Carajás, o melhor da vida, você constrói. Promoção, esse iPhone é meu. Casa Gradinha, cada R$100 em compra de produto souvenir ou Glazur, vale um cupom para concorrer a 2 iPhones 15 Pro Max 255 GB. Casa Jardim. Altina Veículos apresenta as 2 últimas maravilhas da Cosseri. O Tigo 5 Sport a partir de R$ 119.990. E Tigo 7 Sport com lançamento revolucionário a partir de R$ 134.990. Não deixe de conhecer essas maravilhas da Cosseri, a marca de automóvel que mais cresce em vendas no Brasil. Altina Veículos fica na Avenida Eduardo Góes Monteiro, 6.128, Jardim Petrópolis. O telefone é o 21 23 90 90 e o WhatsApp 991373150 e 993088588. Juniele, antes do nosso Júnior Tenório, como é que tá o nosso YouTube? Deixa eu abraçar você que tá conosco, não esquece de deixar o like, rapaz. Tem muita gente acompanhando a gente, mas os likes podem melhorar ainda mais. Então, participe conosco. Manda inclusive sua mensagem que vai ser lida aqui. Isso mesmo, a galera aqui participando. Tem o José Augusto, que é torcedor regatiano, né? Sempre está aqui com a gente, está dizendo, gostei demais dessa presidente. Tem o CSA Maior de Alagoas, ele dizendo, Pimentinha, aí sim eu concordo, bom jogador. Também o Erickson Sampaio, dizendo, parabéns, presidente, pela coragem, fomos bem representados. Contudo, escutamos muitas notícias, principalmente sobre ações judiciais. Qual a real situação? Claro, se puder falar. Bem, nesse momento eu queria inclusive pedir aqui que todo jornalismo pudesse se revezar também na nossa diretoria, porque eu tenho certeza que os nossos diretores vão trazer muitas informações importantes, vão deixar o torcedor informado e tenho certeza que vão dar grandes aulas aqui, como eu tenho recebido. Repito, nosso departamento jurídico hoje, com muito orgulho, é um dos setores mais fortes que a gente tem no clube. Nós estamos tendo, inclusive, grandes sucessos, judicialmente falando, tá? De reduções de valores. Muitas vezes são ações que são demandadas em valores muito altos e que a gente tem conseguido, de fato, decisões judiciais que reduzem, tem decisão judicial que reduz em 80% o valor da demanda, né, judicial.
Então, nós estamos tendo muito êxito. É importante, eles vão trazer esse panorama aqui. E não é algo que nos preocupa, com toda sinceridade. Por quê? Porque ainda que nós venhamos a ter condenações, tudo isso pode ser objeto de acordo futuro. E com certeza o clube já vai estar numa situação muito mais equilibrada financeiramente falando. E aí vai poder conseguir honrar com todos esses compromissos. Não é algo realmente, nesse momento, para o torcedor se preocupar, não. A gente está, os processos estão sendo, as defesas estão sendo protocoladas, os recursos também, os acordos que estão sendo viabilizados, estão sendo estudados, pensados juntamente com o financeiro. Então, tudo tem sido tocado com muito critério. Júnior Tenório, contigo, Júnior. Beleza, Orlando, grande abraço para você, nossa querida presidente Miriam Monte. Deixem ela trabalhar, desde o início a gente começava isso aí. Detalhe, viu, presidente, olha, muito se falou aí, mas nessa limpeza que a senhora fez aí, né, no CSA, claro que a senhora teve dificuldades, né? E, claro, dificuldades em relação ao pessoal, né, que estava trabalhando, se o produto era 10, a senhora queria comprar por 5, né? Nesse enxugamento de folha, né? Teve dificuldades, né? Creio eu. E outra situação, presidente, queria que você deixasse um pouco mais claro, sobre essas forças externas. A gente era notório essas forças externas que existiam, essa coisa, aquela negatividade, né, que vinha da parte externa para a parte interna, e isso deixava um ambiente muito, muito ruim do CSA. Em relação a isso, eu creio que acabou com a chegada do Silvio Camelo, né, que apazigou também os bastidores ali e parou um pouco de vir, principalmente quando o CSA pegava um gancho, pegava um norte em relação à competição, não foi, presidente? Olha, foi bom você falar aqui o nome do deputado Silvio Camelo. E eu gostaria de dizer aqui publicamente, se tem um azulino, tá ali, viu? Tá ali, ele realmente vibra, ele realmente vai para dentro. Agora, uma das maiores contribuições que ele deu em toda a história do clube foi realmente indicar o doutor Elcio Tenório para ser nosso superintendente administrativo e financeiro. De fato, eu disse para ele, foi uma das maiores contribuições que você deu. Porque é desse jeito que a gente vai conseguir organizar o clube. É com a gestão ali econômica responsável, o controle, sabe? O pulso firme tem que ter. Então, também, aqui não vou para não fazer outro parlamentar que chegou realmente e nos amparou com muita força foi Galma Neto, né? Tanto para destravar o andamento do patrocínio na prefeitura, para acelerar, e o prefeito também, ele foi muito solícito, foi muito prestativo nesse sentido, entendeu, compreendeu a situação do clube. E quanto com a destinação de R$1 milhão, esse milhão chega realmente fechando o clube, até porque as nossas despesas hoje, mensais, com tudo, com toda, acabei de receber a colinha aqui do financeiro, com todas as despesas, com folha, com a gordurazinha que a gente tem que estar pagando dos acordos, com tudo isso, a gente chega em R$1 milhão. Por isso manutenção de CT também? Tudo, está tudo incluído aí nesse milhão aí. E a nossa tendência, com toda a sinceridade, é quando essa gordura a gente começar a cortar, reduzir. Entende? E a gente provou aí. Essa é uma despesa que no momento não há mais o que cortar, né? Não tem. A gente agora vai ter que ir conviver com ela e não deixar crescer. Zerando, entendi. Entendeu? Entendi. Então agora, inclusive, esses 2 meses que a gente vai ter aí de pausa, vão ser 2 meses importantíssimos. Porque, primeiro, porque a gente organiza a casa, né? Vai organizar o CT, vai poder dar a manutenção. E segundo, a gente diminui a despesa realmente com gasolina, com aquele almoço, a manutenção, o almoço, o café todos os dias. A gente ali alimenta mais de 50 pessoas por dia, muito mais. Realmente é uma despesa muito grande. Exato. Posso fazer uma pergunta? Depois de você vem o Arne, Guilherme, enfim. Algo que está bem enquadrado também com o que o pessoal está dizendo, os torcedores azulinos do nosso canal do YouTube, sobre contratações, não é? Muito tem se falado, o CSA já anunciou algumas renovações, o Arne já trouxe informações sobre possíveis contratos para 2025.
característica, vamos dizer assim, que o antigo presidente tinha de trazer pessoas que deram muito certo. Aqui a gente teve retorno de Celcinho, teve retorno de Xandão. Nesse ano tivemos Niltinho e Jean Kleber. O Niltinho deixou o clube, né? O Jean Kleber, ele permaneceu, teve problema de lesão também, tudo isso. A gente sabe que o clube não pode desamparar o atleta no momento de lesão, mas eu queria saber sobre isso. A gente ouviu na última partida do CSA que havia a negociação com um atleta como o Jean Kleber. Aí eu queria saber, realmente esse tipo de característica que o clube está buscando também para o ano que vem, alguém que deu muito certo aqui, para trazer talvez a lembrança do torcedor, não é? Ou vai arriscar mais, como foi essa mudança que teve durante a Série C, que vários saíram, outras caras novas chegaram, né? Muito jovens, inclusive. Qual vai ser a característica, a cara do CSA para contratações do ano que vem? Olha, pelo que eu consigo compreender do direcionamento do nosso departamento de futebol, que, repito, trabalha com total autonomia para fazer a análise desses perfis, né? Quando eles fazem análise de desempenho, quando eles fazem análise de mercado, eles não param. Bonatelli, Luciano, Jadson, eles estão o tempo inteiro em atividade, observando, analisando, mas e eles têm essa autonomia. Mas o que eu posso dizer é que o que eles buscam, enquanto departamento de futebol, é um equilíbrio. E a gente viu esse equilíbrio acontecer. Financeiro também. Financeiro, mas e eu acho de que perfis. Também, a senhora De quer dizer, perfis, né? exato. Então, por exemplo, nós temos aí no nosso time Thiago Marques, temos o Roberto, temos o Jean Brian. Kleber, que são 3 jogadores muito experientes. E, ao mesmo tempo, nós temos também jogadores que estão surgindo aqui no cenário, né? Quando a gente traz e faz uma aposta no Nicola, no Brian, no Buga, então tudo isso traz um equilíbrio. A gente tem ali a experiência, mas a gente também tem a juventude, o gás, a vontade, né? O que eu posso destacar aqui, por exemplo, e a torcida também, a torcida é uma voz muito grande, a torcida faz parte da nossa diretoria. E eu, inclusive, gosto muito de ficar aqui os torcedores vêm, falam no meu direct. Quem quiser que pense que eu não vejo, eu vejo, tiro o print, mando pro futebol, digo, olha, o que esse torcedor aqui está dizendo, analise isso aqui, tá? A gente tem que escutar a voz de todo mundo, né? Porque, por exemplo, houve um clamor muito grande, renova Roberto, renova Thiago, renova Roberto, naquela confusão toda, e agora a gente vai ter essa semana aí para trabalhar mais tranquilamente, mas atendemos o apelo do torcedor. O torcedor se viu representado nesses atletas, né? Houve uma identificação recíproca também, houve uma entrega, e, enfim, houve um equilíbrio. Eu percebo que o nosso departamento de futebol vai estar sempre buscando esse equilíbrio. Então, independentemente de o atleta já ter passado aqui no clube, de ter tido uma passagem de êxito, agora às vezes é arriscado, porque muitas vezes a gente vem buscar um atleta que passou por aqui, teve êxito, teve sucesso, mas ele fazia parte de um grupo, de um momento, de uma situação, ele tinha um contexto, e às vezes ele entra num outro momento, num outro contexto, e a coisa não flui. Acontece muito. E às vezes existe uma frustração. Tem uma baixa de rendimento, né? Às vezes vem a frustração, tanto do atleta quanto do torcedor, né? O próprio Jean Kleber conversou comigo um tempo desse, logo no início, né? No início ele dizia, olha, eu sinto que quando eu entro em campo, toda a atenção é voltada para mim. E eu disse, mas é natural. Pelo que ele fez antes. Porque toda a torcida lhe conhece. Até maior, né? A torcida lhe conhece, sabe o seu potencial. E os novos atletas, a torcida ainda está conhecendo. Então é natural que você seja mais cobrado que todo mundo. Então, e às vezes a gente fala isso, e eu falava, dizia, olha, tira essa pressão dos seus ombros. Entra em campo e faz o que você sabe fazer, que é jogar um bom futebol. Né? E no caso do Jean Kleber especificamente, ele tem um vínculo com o nosso estado. Ele casou aqui, ele tem família, filhos aqui.
residência, domicílio aqui, né? Tem raízes aqui. Tem raiz aqui. Ô, Guilherme Nobre, faça outra colocação para daqui a pouco a gente ter também o nosso bom de bola, o Warner Oliveira. Antes, deixa eu dizer a você que se está procurando preço e qualidade, você encontra na Incomel, que tem material elétrico das melhores marcas com as melhores condições. Incomel, Comendador Leão, Jatiuca e também em Recife. Casa Vieira, a loja mais completa de Alagoas, agora também em Arapiraca, tá em casa, tá na rua, tá no trabalho, tá de bobeira. Passa na Casa Vieira, meu amigo. Vamos então, Guilherme Nobre. Bora. Ô, presidente, achei até interessante você tocar nesse assunto de rede social, porque durante um período, quando o CSA ainda não estava encaixado, você acabou sofrendo muito também, né, com o pessoal sendo muito hostil nas redes sociais. É algo até que recorrente, infelizmente. Mas eu queria entender de você, se você puder falar, sobre falas recentes de pessoas que fazem parte do CSA ou fizeram parte do CSA, porque chegou dado momento, o Rafael Tenório falou que o CSA precisaria de doação, algo que não aconteceu, e recentemente o Cristiano Beltrão também, tem áudio vazado aí, a gente sabe, tem conhecimento. Mas como você recebe isso e como é lidar com essa situação? Porque às vezes parece muito mais situações para abalar psicologicamente. Então eu queria entender como você recebe esse tipo de coisa. Eu posso falar a verdade mesmo? Por favor. Seja bem sincera. Posso mesmo. Olhe para aquela câmera ali. Vou. Eu só vou me sentir ofendida se alguém disser que eu sou recatada e do lar. O resto, eu sei quem eu sou. Eu conheço minha trajetória. Eu conheço tudo o que eu fiz na minha vida. Eu conheço tudo o que eu já precisei vencer nessa vida. Eu sou mãe de uma menina de 17 anos. Eu consigo dialogar com a juventude. Eu participo de todas as academias literárias que você imaginar aqui, eu participo. E eu vou dizer, os meus confrades, alguns que já passaram dos 80, são mais jovens do que muitos jovens aí com 15 anos de idade. Eu consigo lidar com a diversidade. Eu fui gestora de cultura aqui. Eu administrei recursos públicos. Eu já comandei grupo de operação especial da polícia. Eu ando todos os dias os processos mais complexos que vocês puderem imaginar. Realmente, com toda sinceridade, não vai ser uma palavra ofensiva na internet que vai me fazer titubear ou ficar triste. Não. Sabe o que eu sinto? É pena. Eu sinto pena. Porque muitas vezes são almas frustradas, né? Quando essas pessoas, elas pegam e pegam o tempo delas e vão xingar, e vão ofender, vão fazer discurso de ódio. São pessoas que, com toda sinceridade, precisam de um afago, de um abraço, precisam de atenção, precisam, muitas vezes, até de cuidados psíquicos, mentais, né? Uma atenção para a saúde mental. Eu tenho pena, realmente. E se eu tiver a oportunidade de ajudar, eu vou ajudar essas pessoas. Presidente, na colocação do Júnior, ele fez uma colocação que interessa também para a gente, que é a seguinte: disse que forças externas tentavam atrapalhar o seu trabalho. Ai, mas meu Deus, é maior. O CSA tinha uma cultura que tinha um clássico no final de semana. E na segunda-feira... uma pessoa que tem todos os santos... Graças a Deus. Do lado. Eu também tenho, graças a Deus. E graças a Deus que eu tenho sempre plantão para me atender, viu? Graças a Deus. Olha, mas assim, sempre tentaram também lhe atrapalhar. Que não tem medo de fantasma, sou eu. O Orlando é Orlando Batista, não, né? Ei, presidente. Olha, fantasma tem medo de mim. Pense. A senhora sofreu isso na pele? Caça-fantasma tá aqui. A senhora sofreu isso na pele, de ter forças externas querendo atrapalhar? Porque você tinha um clássico no fim de semana. Eu fiz essa pergunta, ela não respondeu. Um sacode negativo. Claro. Você ia já fazer uma partida importante no Campeonato Alagoano, tinha que ter algo para abalar a estrutura durante Foi essa a minha pergunta e ela não respondeu. Claro. Ela vai responder agora. Claro que a gente sabe que tinha forças externas, sabe? Infelizmente tinha gente torcendo para dar errado. E eu não estou falando só dos regatinhos, muito pelo contrário, tá? Não, isso vinha de pessoas do próprio CSA. Esse é que é o mais. E como a senhora blindou isso aí? Cortou o sinal de celular ali perto? Ninguém consegue. Olha, tem uma frase de Winston Churchill que ela sempre vem na minha mente, que é assim: se você parar para tirar pedra em cada cão que late, você não chega no seu destino.
Entendeu? Então, assim, você tem que saber selecionar qual é a batalha que você vai gastar a sua energia. Eu vou dar resposta para quem faz uma crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Me poupe, sou mais eu. Warner Oliveira. Um abraço, Orlando. Só lembrar que amanhã teremos a decisão do primeiro jogo, né, do Campeonato Alagoano Infantil. O CSA conseguiu, junto à federação, mudar o local do jogo. Não vai acontecer no novo CT, vai acontecer lá no estádio Rei Pelé às 15h, né, a partida entre CSA e DZM do Passo, jogo válido pela Copa Alagoas, categoria Sub-17, e a presidente deve estar lá, né, apoiando, incentivando os garotos, além de toda a estrutura que é comandada pelo Anderson Xavier. Dizer também, Orlando, aqui nesse fechamento praticamente, né, que o CSA vai anunciar, talvez essa semana, 3 reforços, né, porque a documentação já foi enviada, e amanhã os jogadores, o Brian e o Rafinha, já deverão assinar o contrato. Diante de tudo isso que foi falado, né, a registrar a presença do ex-presidente Euclides Melo, que chegou até aqui, né, e foi cumprimentar, inclusive, a presidente Miriam Monte aí no estúdio, junto com vocês. Eu só tenho que fazer a minha gratidão, presidente, e dizer o seguinte, que nada foi melhor do que tudo que você disse aqui com muita transparência, né, com muita tranquilidade, com muita calma, né, tudo aquilo que talvez a senhora tivesse algum receio de falar, mas não queria falar nesse momento, em outro momento, mas foi muito transparente hoje a entrevista da presidente Miriam Monte, e essa é a nossa gratidão, porque eu não só incentivei, mas cobrei muito da presidente vir aqui aos nossos estudos, e com toda certeza ela vai ficar mais tranquila a partir de agora, para vir em outro momento papear com todos nós essa grande oportunidade que ela nos deu. Inclusive melhorou muito o nosso faturamento e audiência, hein? Porque pelo número aí de participantes no nosso chat, o negócio foi fulminante hoje. Um grande abraço, a minha gratidão, Miriam Monte. Warner, eu queria aqui também nesse momento agradecer publicamente ao presidente Euclides Melo. Eu fiquei até atônita quando ele chegou aqui, eu não sei se vocês perceberam, Eu estava lendo os textos da hora que ele Eu fiquei chegou, assim, dizendo, eu estou realmente vendo, porque é muito bom sentir essa presença, é muito bom. E o apoio que ele claro, prometeu aqui. E assim, porque se tem algo que pode encurtar caminhos, é a experiência do outro, não é isso? Então, se ele puder compartilhar um pouquinho da experiência que ele teve, ele tem a certeza que vai estar fazendo muito pelo CSA, e ele é presidente, então todos os presidentes que passaram pelo clube merecem toda a consideração e respeito. Todos os presidentes que passaram. Então, todos deram sua contribuição num determinado momento, como eu vou dar a minha, como eu estou dando a minha, e quero, sim, um projeto muito claro, concreto, na minha cabeça. Eu quero realmente ter a consciência tranquila de que eu fiz tudo o que eu pude, no sentido de organizar o que eu puder organizar do CSA, e depois, num futuro breve, eu quero voltar para a arquibancada e fazer o que eu gosto, que é assistir o jogo e curtir lá na bateria da Mancha. É isso que eu gosto de fazer. Eu sei que em breve eu vou conseguir fazer isso. Mas por enquanto, estamos na missão. Presidente, a gente teve a oportunidade de noticiar aqui verbas que foram destinadas para o CSA da Prefeitura. A senhora, pelo menos em 2 oportunidades, eu inclusive aqui mesmo comandando a jornada, falar com o Arne e lembrar o poder público da necessidade que o CSA tinha de dinheiro. Mas assim, eu passei aqui mesmo, quer dizer, no microfone da Rádio Gazeta, sendo que em outro estúdio, daqui a pouco a senhora passa lá, aqueles estúdios lá que tem aquele visual através do vídeo. O último ali era a nossa AM, não sei se a senhora teve a oportunidade de conhecer. Eu apresentei ali durante mais ou menos 10 anos um programa voltado para o esporte amador. E eu criei, de fato, um carinho muito grande pelo futebol de base. Uma das verbas que o CSA recebeu foi destinada para isso. A equipe do esporte está destinando esse ano 5.800.000 reais para a base. Esse ano vendeu Luiz Pedro, que era a seleção brasileira, inclusive, por uma fortuna, gerando uma renda muito grande para a equipe. Cuide muito dessa base, que será com certeza um grande alicerce para o CSA caminhar com suas próprias pernas. Eu queria registrar a atuação brilhante
do nosso diretor, Anderson Xavier, que também conta com o apoio do nosso querido Alírio. Então a gente está ali, todo mundo junto. E nossa intenção realmente é fortalecer a base, é organizar e captar recursos. E aí, nesse momento, também queria externar aqui a minha gratidão ao senador Renan Calheiros, porque a emenda que foi destinada para o clube e que não foi retirada, porque aconteceu de termos emendas que foram destinadas, que foram retiradas, isso é uma tristeza, né? E nós estamos, assim, executando à risca o projeto. E a base está funcionando, todos os profissionais da base estão sendo remunerados por meio dessa emenda que vem via Ministério dos Esportes, né? Inclusive, o gestor desse convênio, que é o Renato, foi ele quem fez esse projeto, né? Então, fizemos questão de manter quem fez o projeto na execução, para que esse projeto realmente seja executado à risca. Porque, repito, se tem uma pessoa que tem intenção de fazer tudo, seguir à risca, sou eu, porque eu posso não ter uma fortuna, não posso ser milionária, mas o meu nome, eu demorei para construir. Essa foi uma grande herança que meu pai me deixou. Não é e isso? de antemão, vou dizer aqui pessoalmente, quem acompanha meu trabalho sabe da minha opinião. Eu, particularmente, sou avesso ao dinheiro público dentro dos clubes. E a senhora apoiando a base, mas veja, assim como o CRB, como o CSE, como as equipes não têm condições de ter continuidade com as próprias pernas. Desde que a destinação desses recursos realmente seja efetivada, o que é que a gente está fazendo? A gente está promovendo. Quando a gente olha... Inclusão social. Isso. Inclusive, eu coloco o futebol dentro do contexto de economia criativa. Se a gente for olhar num estádio de futebol, quando eu vou para o estádio, eu olho com olhos de poeta, tá? Eu vejo... não sei se vocês sabiam, mas o diretor-geral da Timbalada é um alagoano. Não, e ele é um alagoano, maestro da Timbalada, tá? A gente vê lá, Timbalada, Salvador, Bahia, não é um alagoano, tá ali, ó, à frente. E ele aprendeu a tocar na Mancha, na torcida do CSA, percussão. Então, a gente vê o futebol, mas são tantas profissões, são tantas artes que estão ali envolvidas, tantos artistas fazem músicas, composições, poesias, o jornalismo ali presente, é nutrição, é psicologia, é a medicina. São tantas áreas, você movimenta um mercado gigantesco. O futebol, na realidade, é um grande investimento que se faz. Então, o poder público, agora, desde que, repito, esses recursos sejam realmente destinados e não que sejam desviados de forma criminosa. Presidente, muito obrigado por ter vindo. Próximo encontro não vai ficar marcado, mas vai acontecer para a TV lá embaixo. É o mesmo programa, mas em outro estúdio, para a senhora conhecer, inclusive a nossa TV. Valeu, presidente. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada também. Tá aí então a presidente Miriam Monte falando aqui também no canal Orlando Batista Esportes. Deixa eu agradecer também a você que acompanhou o nosso vídeo do início ao fim. Olha, não esquece de deixar o teu like, de fazer o teu comentário, de compartilhar o link também com outras pessoas, já que a entrevista está muito, mas muito atualizada. Valeu então? E se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque aí você recebe as notificações, ok? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.